estamos nesse propósito abençoado, o sabão dos lavandeiros. A base bíblica não precisa abrir agora, é lá Malaquias, né? Que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele virá e ele purificará quem? O seu povo, né? Como o ourives purifica o ouro, purifica a prata, ele será como esse fogo do ourives, ele será como o sabão dos lavandeiros, né? Então Deus, ele quer nos limpar, Deus, ele quer nos purificar. Aí, semana passada eu preguei e a gente até pergunta, né, irmã Dani, limpar o quê? É limpar o exterior, né? É limpar o que está fora? Não. Mateus capítulo 15, versículo 11, né, até o versículo 19, Jesus, ele fala que o que contamina, o que suja o homem, não é o que está fora, né? Mas é o que está onde, irmãos? É o que está dentro, é aquilo que vem de dentro do nosso coração. Nós vimos que o homem foi contaminado pelo pecado, né? E tudo que é ruim brota de dentro, borbulha, sai para fora. Então nós não ficamos lá arrancando os frutos, né? Arrancando a maçã, fazendo de conta que a macieira não vai mais dar maçã. Não, a gente não arranca os frutos, a gente muda o quê? O interior, a gente muda a natureza, a gente muda o que está dentro. E é com isso que o nosso Deus, ele se preocupa. Irmã Dani, mas de que maneira nós vamos limpar o nosso coração? Provérbios, capítulo de número 17, vamos abrir lá? Provérbios, capítulo de número 17. Então, o principal a ser limpo é o coração. Amém? É o coração. Por quê? Porque Deus, ele quer o nosso coração. Ele quer fazer do nosso coração altar, né? Ele quer fazer do nosso coração um lugar de moradia, um lugar de habitação. Olha que honra, né, irmãos? Olha que honra. Esse mundo tem lugares tão lindos, né? Tem praias, né? Tem tantos lugares assim que enchem os olhos do homem, mas Deus não escolheu nenhum lugar assim para habitar. Ele escolheu o nosso coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. E assim como a gente não gosta de morar num lugar sujo, né? Assim como a gente gosta de tudo limpinho, cheirosinho, né? Assim também Deus, ele quer habitar no nosso coração, mas para isso o nosso coração tem que estar limpo, né? Irmã Dani, vou fazer então uma faxina no meu coração, vou deixar tudo limpo. É a gente que limpa? É a gente? Olha só, Provérbios 17, versículo de número 3, fala assim, ó: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, né? Então, para que o ouro, para que a prata seja purificado, precisa colocar no fogo. Ali no fogo vai derretendo, e conforme vai derretendo, vai saindo o que, irmãos? As impurezas, as sujeiras, né? E assim nós temos que ser na presença de Deus. Ele é um fogo consumidor, amém? E quando nós nos achegamos, irmãos, à presença de Deus, nós temos que permitir que Deus faça isso no nosso coração, né? Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e se endurecem, e se enrijecem, né? Não, mas nós temos, irmãos, que derramar o nosso coração derretido na presença de Deus, amém? Que você possa se quebrantar, que você possa abrir o teu coração, que você venha derreter o teu coração aonde, irmãos? Na presença de quem? Na presença de Deus, amém? O salmista, ele diz: eu derramei o meu coração como água,
né? Diante do Senhor, né? Então, quando a palavra de Deus vem ao teu coração, não acha que você já sabe tudo, né? Não acha, o meu marido, o meu filho, nossa, como a minha vizinha precisava ouvir essa palavra. Não, se nós estamos aqui, essa palavra é para nós. Nós precisamos nos derreter diante desse fogo consumidor e deixar esse fogo consumidor tirar do nosso interior, tirar do nosso coração, porque, irmãos, toda a impureza, né? Tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Amém? Então, que o teu coração nessa manhã seja quebrantado pelo Espírito de Deus. E aí fala assim, mas o Senhor, Ele faz o que, irmãos? Ele prova os corações, Ele mostra o que tem dentro do coração, Ele bota a luz, né? E Ele bota a luz, e quando Deus coloca a luz, irmãos, muitas vezes dá medo. Amém? Dá medo. É igual aquele homem da mão, né, mirrada, que ele estava lá num canto, tentando esconder o seu problema, a sua deficiência, mas Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz da vida. Jesus chama aquele homem e diz, ei, vem aqui para o meio, né? E aí ele chega no meio ali, basta só isso? Jesus manda ele estender, porque, irmãos, a sua mão, né, mostrar o problema. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei aqui no culto, ouvi a palavra, bateu luz no meu coração, falei, meu Deus do céu, que ser humano feio, né? Que ser humano que precisa ser tratado, aperfeiçoado pelo poder de Deus. Irmão, se a gente não cuida, se a gente não vigia, né? A gente é egoísta de natureza. Sim ou não? Egoísta, malicioso, né? A impureza brota de dentro do nosso coração. Mas quando o Espírito de Deus, ele fala ao nosso coração, né? Ele começa a iluminar o nosso coração. Ele faz tudo isso para mudança, para transformação. Não fica bravo, não fica triste com a irmã Dani, mas a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar, amém? A palavra de Deus, ela precisa mostrar, botar luz aonde nós estamos errados, para que haja o que, irmãos? Um consertar, né? Um transformar de Deus na nossa vida. Tem uma tradução desse versículo na Bíblia Viva, né? Diz assim, diz que o ouro e a prata foram feitos para o fogo, e diz, mas só o Senhor é quem pode transformar, purificar os corações. Amém? O nosso coração, ele foi feito para quê? Ele foi feito para Deus. Nosso coração, ele foi feito para Deus. Quantas pessoas lá fora, irmãos, estão buscando realizações, prazeres, alegria, amor, estão procurando preencher o coração. Botam muitas coisas, relacionamentos, vícios, não é assim, irmãos? Tenta colocar, encaixar pessoas, sentimentos, mas alguma coisa realmente pode preencher o nosso coração sem Deus? Não. No nosso coração existe um vazio. De que tamanho que é esse vazio, irmã Dani? É do tamanho de Deus, irmãos. É do tamanho de Deus. Tem como nós medirmos o tamanho de Deus? Tem. Ainda que eu pegasse tudo que existe, o mundo inteiro, e tentasse colocar no meu coração, ainda ficaria vazio. Porque é só Deus que é imensurável. É só Deus, irmãos, que preenche o nosso coração. Amém? Então, deixa Deus preencher o teu coração.
Deixa Deus limpar o teu coração. Deixa Deus, Ele transformar a tua vida. Se coloque como ouro diante do fogo. Deixa o teu coração ali mole, né? Maleável, para ser transformado pelo Senhor. Amém? E isso é tão importante, nós deixarmos Deus cuidar do nosso coração, que um versículo tão conhecido, irmãos, Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo de número 4, lá em Provérbios, geralmente a gente lembra, né, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração. E às vezes a gente para por aí, né? Ah, tem que guardar o coração, tem que guardar o coração. Mas Deus não nos deixa no escuro, né? Ele fala o porquê guardar o coração. Vamos abrir lá, irmãos? Provérbios 4. Você já estava em Provérbios, então só volta um pouquinho atrás, né? Versículo 23 fala assim, ó. E sobre tudo que se deve guardar, o teu bem mais valioso, mais precioso, não é a tua casa, não é o teu carro, não é o teu dinheiro, mas o bem mais precioso que você possui é o teu coração. Então a Bíblia diz, guarda sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí Deus explica, Ele diz, porque dele, o que diz aí, irmãos? Procedem todas as saídas da vida. Irmãos, se o teu coração for bom, ele vai te trilhar por um bom caminho. A Bíblia diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira boas coisas. Ele pode estar vivendo, irmãos, uma perseguição. Ele pode estar vivendo uma luta. Ele pode não estar entendendo por que está acontecendo. Mas se ele tem a palavra de Deus, se ele tem o bem guardado dentro dele, ainda que ele esteja num lugar ruim, ele vai olhar com bons olhos. E ele vai ver o agir de Deus. E ele vai ver a fidelidade de Deus. Nós podemos usar como exemplo, irmãos, José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi lançado no poço, foi tirado do poço, foi vendido como escravo. Imagina um filho mais novo, mimado pelo pai. Recebia a túnica colorida, a atenção, o amor, o cuidado do pai. E ser vendido como escravo. Ter que trabalhar, irmãos, pesado, numa nação sozinho que ele não conhecia. Ele vai lá, Deus começa a honrar ele lá dentro como servo. Você consegue imaginar José murmurando? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar ele como servo revoltado, batendo porta, esperneando? Você consegue imaginar, irmãos? Eu não consigo imaginar. Ele fazendo ali tudo com fidelidade. O Senhor dele vendo e honrando e promovendo ele. Aí chega a esposa do Potifar, mente contra ele. Ele é lançado aonde, irmãos? Dentro da cadeia. Lá na prisão. E ele fica mal-humorado? Ele fica ressentido? Não. Lá dentro, irmãos, Deus honra ele. Porque em todo tempo, José guardou o coração. Porque todo tempo, José manteve o coração dele limpo. E nós podemos ver que ele manteve o coração limpo, que quando ele se tornou lá o governador do Egito, o menor apenas ali abaixo de Faraó, o que nós notamos? Que os irmãos dele vêm, se curvam diante dele, ele tem a oportunidade, ele tem todo o poder na mão dele para se vingar, para fazer o mal. Sim ou não?
ele chegar aonde ele estava. Então o coração dele conduziu-se pelo bem. O coração dele, irmãos, conduziu-se na presença de Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Porque o teu coração, ele vai ser o teu guia. O teu coração, ele vai te conduzir. E aí, quando eu falo isso, irmãos, o que eu lembro? Deuteronômio 28. Vamos abrir lá? Deuteronômio 28. Livro de Deuteronômio, né? No começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro, né, da Bíblia. O último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo de número 28. Olha só, aqui em Deuteronômio 28, fala sobre 2 tipos de vida. Uma vida debaixo da bênção ou uma vida debaixo da maldição. O que vai diferenciar, irmã Dani, o tipo de vida que eu vou ter? O tipo de coração que você tem. Amém? O que vai determinar o tipo de vida que você tem é o tipo de coração que você tiver. Porque diz aqui, ó, Deuteronômio 28, versículo de número 1, fala assim, ó: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de fazer o quê? De guardar os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus fará o quê, irmãos? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está falando: ei, se você ouvir e você obedecer, e você guardar, e você viver, eu vou te engrandecer, eu vou te exaltar. Quem quer ser exaltado aqui por Deus? Irmã Dani, eu quero que Deus me coloque aonde Ele quer que eu esteja. Para isso, irmãos, você precisa ter um coração obediente. Amém? Para você ser exaltado, você precisa ter um coração obediente. Um coração que ouve e obedece. Não adianta dizer: o Senhor é o meu pastor. Se Deus manda você ir para a direita e você diz: não, mas eu acho que a esquerda é melhor. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue? Vai chegar? Não vai, irmãos. Então, para que nada falte, o Senhor precisa ser o nosso pastor. Amém? Nós precisamos ouvir e obedecer a voz, a direção de Deus, irmãos, para a nossa vida. Eu acho interessante uma frase, né, que a Joyce Meyer ela fala. Ela diz 2 coisas que não pode ter numa mesma frase: Senhor, não. Como assim, irmã Dani? Ou Deus é Senhor, ou Deus não é Senhor. Adianta eu dizer que Deus é Senhor e Deus me mandar para uma missão e eu dizer: eu não. Ele está sendo meu Senhor? Eu estou sendo serva de Deus, irmãos? Não. Não. Se Deus é o meu Senhor, ainda que Ele me mande para Nínive, eu tenho que dizer o quê? Amém, Senhor. Eu vou. Amém, Senhor. Eu obedeço. Não adianta, irmão, chamar Deus de Senhor quando Deus fala assim, ó: ei, limpa teu coração. Porque só os limpos de coração verão a Deus. Quando Deus fala perdoa, eu posso dizer Senhor não? Posso dizer, irmão, Senhor não? Não posso dizer. Tem que liberar o perdão. Tem que limpar o coração.
Irmã, mas me fizeram muito mal, irmã. Irmãos, a mágoa adoece. A mágoa, irmãos, mata. Mata. E não vai matar a outra pessoa. O pastor Jaime, ele diz que estar magoado é igual eu pegar veneno, eu tomar veneno e eu querer que o meu inimigo morra. Vai acontecer? Eu vou fazer mal para quem? Para mim mesmo. Eu vou fazer mal para mim mesmo. Porque as minhas orações serão impedidas. Eu só recebo perdão quando eu libero perdão. Eu só vejo a Deus quando eu tenho um coração limpo, puro, transparente. Então, se Deus fala perdoa, você busca força em Deus, você busca a ajuda de Deus e você escolhe. Perdão é escolha. Você escolhe perdoar. Você escolhe fazer o bem quando te fazem mal. Amém, irmãos? Nós temos que escolher obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós somos exaltados. E aí Deus fala assim, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e o que, irmãos? E te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. É o teu coração que vai fazer você ter a vida que você vai viver. Se você tiver um coração obediente, sujeito, submisso, temente a Deus, se você tiver um coração, irmãos, que serve a Deus, não importa. Você pode estar na fornalha e Deus vai estar contigo. Você pode estar na cova e Deus vai estar contigo, fechando a boca dos leões. Não é o lugar, irmãos, que faz a gente ser quem nós somos. É nós que fazemos o lugar. Vou falar de novo. É nós que fazemos o lugar. Irmãos, eu brinco que a minha mãe me preparou para a vida da obra. Por quê, irmã Dani? Porque um tempo eu morava com a mãe, um tempo eu morava com a avó, um tempo eu morava com a mãe, um tempo eu morava com a avó. Ficava assim, numa casa para outra, né? E o tempo que eu morava com a mãe, a gente morou, deixa eu ver, Passo Fundo, São Paulo, Santa Catarina, e ela já estava querendo ir até para o Mato Grosso. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma mudança tão rápido que nem a minha mãe. Olha, ela tem uma facilidade assim de levantar acampamento. Eu lembro a última vez que eu fui visitar ela em Passo Fundo, né? Cheguei em Passo Fundo de surpresa. Falei, mãe, tudo bem? A mãe falou assim, Dani, tu aqui, eu nem sabia que tu vinha. Mais um pouco que tu demora, tu não me pega em casa. Aí eu falei, ué, por quê? Olhei em casa, irmãos, tudo encaixotado. Ela falou, o caminhão já tá chegando, eu vou morar em Santa Catarina. Ué? Como? Nem sabia, ela já estava indo embora. Então ela era bem assim, bem cigana, né, irmãos? Um pouquinho em cada canto, um pouco em cada lugar. Mas por que isso acontecia, irmãos? Porque estava ali, o problema levantava, a dificuldade. E tem momentos que o problema fica insustentável. Sim ou não? Você já se sentiu pressionado em algum lugar? Já se sentiu oprimido, pressionado, como se algo estivesse te impulsionando para fora daquele lugar? Já se sentiu assim, irmãos? Pois é. Só que adianta, irmãos, a gente sair daquele lugar, se não for a bênção de Deus, se não for a direção de Deus, não adianta, irmãos. A gente pega a mala, a gente pega a mudança, a gente coloca tudo no caminhão de mudança. E mais cedo ou mais tarde, o problema vai de muda atrás. Porque não é a casa, não é a cidade,
mas são as pessoas. É o coração. É o coração. Por exemplo, se uma pessoa é uma pessoa briguenta, que briga com a vizinhança inteira. Ai, porque esses vizinhos, porque não sei o quê, estendeu a roupa no meu canto, botou a música alta, porque olhou para dentro da minha janela. Tudo é problema, né? Olhou para dentro, abana. Bom dia, vizinho. Boa tarde, Deus abençoe. Amém? Não fica brigando. Se essa pessoa é briguenta, irmãos, vai arrumar confusão, vai ter que sair dali, vai chegar em outro lugar, vai brigar igual. Vai ser o cachorro que late, vai ser o gato que mia, porque olha só, porque fez cocô na minha porta. E o diabo vai dar ocasião. Vai ou não vai? Vai dar ocasião. E aquela pessoa vai ter que mudar de novo. Então, irmãos, não é o lugar, mas é o coração. Se o nosso coração for obediente, aonde nós estivermos, Deus vai mandar que a bênção esteja ali. Mas o contrário também é verdade, irmãos. Olha o que diz no versículo 15. Pula para o versículo 15. E diz: e será, porém, se não derdes ouvidos, se não tiver um coração obediente, se for rebelde à voz do Senhor teu Deus, e não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão o que, irmãos? Todas estas maldições. E o que? E te alcança até o caminhão da mudança. Alcança, irmãos. E aí o versículo de número 16 fala: maldito serás tu na cidade. Maldito serás aonde, irmãos? No campo. A culpa não é do campo. A culpa não é da cidade. A culpa não é o lugar. Mas quem faz o lugar? Somos nós. Somos nós. José fez daquela prisão um lugar diferente. Davi fez daquele campo onde estavam as ovelhas do pai dele um lugar diferente, irmãos. Um lugar onde ele viu a glória de Deus. Nós estávamos no mês da diferença. E o que vai fazer a diferença é a atitude do nosso coração. É a atitude do nosso coração. Deus falou: guarda teu coração. Porque do teu coração vai depender os teus caminhos. Do teu coração vai depender a vida que você vai ter. Uma vida de bênção, quando tiver obediência, ou uma vida de maldição, de caos, quando não tiver obediência. Você está entendendo a importância de ouvir a palavra de Deus? De obedecer e de guardar a palavra de Deus? Disso que nós estamos fazendo agora, irmãos. Depende como que vai ser quando a gente sair da porta para fora. Se eu obedecer, a bênção vai sair e vai me alcançar. Se eu desobedecer, a maldição vai vir e vai me alcançar. Não adianta ficar pulando de bairro em bairro, de casa em casa, de cidade em cidade, da cidade para o campo, do campo para a cidade. Não adianta, irmãos. Precisa resolver o teu coração com Deus. É isso que Deus ele quer.
Olha o suspiro de Deus, irmãos, em Deuteronômio 8. Deuteronômio, você já estava no capítulo 28, né? Perdão, é Deuteronômio 5. Volta um pouquinho mais ainda. Deuteronômio 5. Deuteronômio 8 é outra referência. Também fala sobre o coração, mas não é para agora. Deuteronômio 5. Olha só o que Deus fala no versículo 29. Deus fala assim, ó. Quem dera que eles tivessem o que, irmãos? Tal coração. Deus suspira, né? Ah, se eles tivessem um coração obediente. Ah, se eles tivessem... O que Deus queria que eles tivessem? Apenas um coração. Vamos ler de novo. Quem dera que eles tivessem tal coração. Que tipo de coração? Que temesse e que guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse. Não só eles, né? Mas eles e aos seus filhos, para sempre. Então, um coração, irmãos, que teme, que respeita a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, traz bênção para nós e traz bênção para nossa casa. E traz bênção para os nossos filhos. E esse é o suspiro de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né, irmãos? Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ai, se eu tivesse mais tempo. Ai, se eu tivesse mais oportunidades na vida. O que você já pensou? Ah, se eu tivesse... Ai, irmã Dani, se eu tivesse uma faculdade, ia ser tão diferente. Ai, irmã Dani, se eu tivesse uma casa própria, não precisasse pagar aluguel. A gente pensa tanta coisa. Ah, se eu tivesse, né? Mas o suspiro de Deus não é que a gente tenha tudo isso. O suspiro de Deus é que nós tenhamos um coração que tema, que obedeça, que respeite. E quando nós temos, irmãos, um coração que ouve e obedece, Deus pode nos conduzir em bênção. Deus pode mudar todo lugar onde nós estamos, quando Ele consegue mudar o nosso coração. Amém? Então não ore para Deus mudar o ambiente que você está. Ore para Deus mudar a atitude do teu coração. Porque quando a atitude do teu coração for transformada, tudo ao teu redor será transformado. Isso trará até saúde para o teu corpo. Para nós terminar, volta lá para Provérbios 4. Provérbios 4. Hoje, sexta-feira, né? Culto de cura, de libertação. Aí talvez você pergunta assim, irmã Dani, o que tem a ver ter um coração que obedece? O que tem a ver, irmã Dani, guardar a palavra no coração com ter saúde? Tem tudo a ver. Olha o que a Bíblia diz aqui. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo de número 20, diz assim, ó. Filho meu, atenta, presta atenção às palavras da minha boca.
e as minhas razões inclina o teu ouvido para ouvir, né? Versículo 21. Não as deixe apartar, a palavra de Deus, da onde? Dos teus olhos. Mas faz o quê? Guarda-as. Aonde? No meio do teu coração. O que o coração faz, irmãos? Ele bombeia o sangue. O sangue que passou lá no dedão foi bombeado pelo quê? Pelo coração. O sangue passa lá no couro cabeludo. Foi bombeado através do quê? Do coração. Então o coração, ele manda, né? Para o corpo todo. Para o corpo todo, alto da cabeça e ponta dos pés. Quando você guarda, irmãos, a palavra de Deus no teu coração, o teu coração ele bombeia para todos os teus caminhos. Para todos os teus caminhos. Amém? Por isso que a Bíblia fala, guarda. O salmista ele diz, eu escondi a tua palavra. Aonde? No meu coração. Para eu não pecar contra ti. E quando você guarda a palavra no coração, essa palavra vai ser bombeada para o teu corpo também. Aí fala assim, o versículo 22, porque a palavra, né, os estatutos, os mandamentos de Deus, porque são vida para os que acham. E o que, irmãos? E saúde para o teu corpo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está só perdendo tempo? Não, você está recebendo vida. Uma vida cheia de dor. É isso? Uma vida crocante, onde a pessoa se baixa e faz tec, 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 tec. É assim? Não. Você está recebendo vida, mas não só vida. Vida com saúde. Deus não quer só que você viva, mas Deus quer que você viva com saúde. Viva sem dor. Viva sem doença. Porque Jesus já levou sobre o corpo dele toda a dor e toda a enfermidade. Amém? Vamos orar agora? Vamos determinar o que, irmã Dani? Vida e saúde. Vida e saúde.